Meu nome é Antônio D'Agostino. Existem muitas dúvidas sobre as urnas eletrônicas. Alguns têm suspeitas, outros têm indícios, mas eu tive bastante trabalho para ter uma auditoria com comprovação. Eu vou deixar para vocês links aqui na publicação do vídeo para vocês quiserem saber mais informações, mais detalhes, porque obviamente aqui eu vou fazer um resumo, uma breve informação com os principais pontos e depois, quem quiser, faz a pesquisa. O sistema de votação, ele não é só aquela urna eletrônica que você está acostumado a ver. Mas como começa tudo isso? Começa lá no Tribunal Superior Eleitoral. Eles têm lá supercomputadores, computadores grandes, né? Onde são feitos os programas que vão dizer para o computador quem é quem não é na eleição. Lá são registrados os candidatos, são registrados os cargos, e várias outras coisas, como somar os votos, apuração, etc, etc. O TSE preparou os programas com antecedência da eleição, aí ele vai mandar para o computador do juiz eleitoral. Normalmente isso aqui é feito via uma intranet. Lá no juiz eleitoral será gravado uma flashcard, né, que tem esse nome bonitinho, mas na verdade é um cartão de memória, né, que hoje em dia quase todo mundo conhece, com celulares e computadores. E um, o juiz vai gravar esses flashcards mediante os programas que o TSE enviou. Antes, isso aqui passava também pelo TRE para depois chegar aqui. Agora vai direto. Esses cartões de memória hoje têm capacidades maiores. Atualmente não é mais disquete, é pendrive, né? É um equipamento semelhante a um pendrive. É um pendrive, uma mídia. Aí nessa gravação aqui das cartões de memória, que poderiam ter até 100 urnas, né? Gravadas, e agora são muitas mais, porque a capacidade do cartão é maior. Depois passa para o disquete, porque na urna só cabe um pendrive ou disquete, nada mais. Não tem como ter dois aqui, é um só. Posteriormente vem você, o eleitor, né? Aí você vai escolher aqui o seu candidato, você aperta aqui o nome, o número do candidato, aparece a fotinho dele, aí você vai lá, confirma. Feito isso, no final do dia, o mesário ou os mesários vão finalizar a urna. Depois, esses totais, né? Alguém retira da máquina, da urna, retira o disquete ou o pendrive, aí vai voltar lá para o computador do juiz. Lembra aqui que o juiz gravou os pendrives e tal? Vai voltar aquele mesmo computador e ele vai transmitir o resultado da eleição. Antes passava pelo TRE, agora vai direto ao TSE. Para que o TSE mande para o juiz eleitoral, tem que ser transmitido por uma linha chamada intranet, que, segundo a Justiça Eleitoral, é intransponível, o que não é verdade, né? Porque qualquer tipo de rede, seja intra ou internet, vai funcionar da mesma maneira e alguém pode aqui interceptar os programas e fazer uma adulteração, ou, mesmo não modificando o programa, ele pode inserir um vírus que hoje tem um nome bonitinho de algoritmo, né? E ele vai infectar o cartão de memória, que por sua vez vai infectar o disquete e que vai infectar a sua votação. Pois bem, aqui quem compra esses cartões de memória, quem compra esses pendrives ou disquetes?
Isso é transportado, é levado por outras pessoas, não é levado pelo TSE. Então, funcionários de empresas transportadoras, enfim. Já aqui já tem outro buraco além da intranet que eu falei aqui, né? Quem garante que esses disquetes vieram livres e tal? Aí fala, ah, não, mas o computador do juiz formatou os discos e tal. Bom, pode acontecer, mas e se não acontecer? E se alguém aqui dentro engana o juiz também? Então, também na hora de colocar na urna, são outras pessoas que fazem, não é o juiz, não são os fiscais, são os técnicos do TSE, que isso aqui é uma multidão de gente, porque vocês imaginam, o cara tem município aí que tem milhares de urnas, ele tem que inserir todos esses cartões, aqui, as disquetes ou pendrives na urna. Se ele for um elemento mal intencionado, ele pode inserir outro tipo de cartão que ele trouxe de casa, né? E colocar aí. Daí, quando você for votar, você aperta 10, está votando no 20. Aparece a fotinha aqui do seu amigo, às vezes até não, porque dá erro, né? E vai acontecer que na hora de transmitir lá para o TSE, vai parecer que está tudo bonitinho, porque saiu o papelzinho aqui, né? Mas o que foi transmitido para lá não é o que estava aqui. Aqui existem códigos, né, de identificação que eu vou mostrar para vocês aí, mas também não são códigos muito frágeis. Pode ser criptografia, isso aqui, né? Nada impede quem conhece de informática de adulterar isso aí. Esse arquivo aqui que eu estou mostrando, eles chamam-se log da urna. O que é um log da urna? Quando o eleitor vai votar, ele aperta o número do candidato e isso aí é registrado no disquete ou no pendrive, conforme a época da eleição. No caso aqui, esses arquivos aqui de log são fornecidos pela Justiça Eleitoral. O que esse arquivo de log faz? Cada movimento que fizer na urna eleitoral vai ser registrado aqui. Então, por exemplo, ó, essa aqui é a zona 176 de Guarulhos, a seção número 1. Essa data aqui é a data em que está sendo iniciada a lacração da urna, né? A gravação da urna. Aqui o horário que isso está acontecendo, com hora, minuto e segundo. E aqui tem um código que significa isso aqui. Próximo evento corresponde à inicialização do aplicativo. Não se preocupe, você não precisa ficar entendendo muito sobre isso aqui. Só uma ilustração. Mas é só para você entender coisas mais fáceis. Conforme vai passando a hora, tá vendo? Cada movimento que é feito na urna é registrado no log. Aí o número da urna vai tudo ser anotado aí. Quando chega no dia da eleição, né? Que aqui no caso da sessão 1, dia 27/9 foram feitas as gravações dos disquetes ou pendrives para poder entrar na urna. Aí esses pendrive e disquete foram inseridos na urna. Posteriormente, chegou o dia da eleição. Aí no dia da eleição, né, quando é 8 horas da manhã, aqui nós estamos retroagindo um pouco o horário. Então vejam bem, 7h50, ou seja, 10 para as 8, 10 minutos antes de começar a votação, né? A urna foi ligada, a chave foi ligada, né? Mas antes disso, olha, o mesário ligou a urna, né? O computador fez essas
anotações aqui no log. Aí emitiu a 0ª, que é a primeira providência, né? Para dizer que essa urna não tem voto. E daí para frente é votação. Olha lá, 8 e 6 e 21. Um eleitor foi lá habilitado pelo mesário. Ele foi lá, clicou o código para o vereador que ele queria votar e o prefeito que ele queria votar. O voto foi confirmado. E depois, quando ele apertou confirma, né? E depois esse voto foi computado. Computado quer dizer, está gravado no disquete. Aí vem esse nomezinho aqui, fluxo do arquivo, quer dizer, esse eleitor aqui já encerrou a votação dele, a urna está pronta para outro eleitor. Então, tudo isso é administrado por hora, minuto, segundo. Daí para diante, cada eleitor vai aparecendo e vai pondo lá o seu votinho, né? Então, o auditor aqui, o que que ele teve que fazer? Ficar olhando isso aqui para ver se está tudo bem e tal, né? Se correu tudo certinho. Só que aí chega num momento, eu vou colocar aqui para vocês verem, mais para frente, né? Durante o desenrolar da coisa aqui, aconteceu uma coisa estranha. Ocorreu justificativa do eleitor. Quer dizer, alguém foi lá, deu seu título para o mesário registrou lá naquela maquininha, né? Aí falou, pode ir lá votar. O eleitor foi lá, votou, confirmou, o voto dele foi computado, encerrou, ficou pronto para outro eleitor. Aí, opa, ué, isso aqui não pode, né? Para existir justificativa nessa sessão aqui, não é possível. O eleitor só pode justificar em uma urna separada que o juiz eleitoral determina. Aqui não. Mas tá bom, podia ocorrer um errinho. Mas aqui, só nesse período aqui, olha, 18 horas, 13, 18 e 30, 13, 18 e 48, hora de almoço quase, né? 57, em pouco menos de 2 minutos, 1, 2, 3, 4, 5. Depois, 13 e 22, 1, 2, 3, 4, 5. E assim foi ocorrendo aqui durante essa votação. Aí o auditor começa a ver, nossa, né? Mas espera aí, tem alguma coisa errada aqui. O que será que está errado? Vamos ver? Agora eu vou mostrar aqui para vocês que lá vocês viram, né? O eleitor ocorreu justificativa do eleitor. Aí isso aí não existe. Então o que que o auditor, no caso eu, vou fazer? Vou ver, vou investigar. Que coisa é essa aí, né? Então, entre 1.382 urnas, que eram as urnas disponíveis naquela eleição, haviam aqui 79.558 daqueles registros, que lá está dizendo que é uma justificativa. E tinha a abstenção 79.927 eleitores. Ora, se esse número aqui de eleitores não veio votar, como é que eles foram lá justificar todo mundo na sua sessão no mesmo dia? Não existe. Ou o eleitor vai votar ou ele justifica. As duas coisas juntas não tem como, né? Então, só que não estava bem casado esse número aqui. Por quê? Algumas dessas justificativas deu tipo um erro, né? Quem joga videogame, né, ou outro programa, fala assim, ó, deu tilt, né? Então, algumas dessas justificativas deu algum probleminha lá e elas foram registradas de uma outra maneira, mas é também uma justificativa. Pode parar, assim. Não tá dando pra entender o que você tá falando. Por quê? Porque eu não tô entendendo nada.
Você que tá falando. Terminada a votação do dia, os mesários vão pegar os disquetes, vão fechar a sessão, imprimir boletim de urna, aquela coisa toda. Isso vai ser enviado lá para o juiz eleitoral, onde nesse caminho já houve uma bagunça, porque anteriormente o próprio mesário levava até o juiz eleitoral. Em alguns municípios que têm poucas urnas, isso ainda é possível. Mas aqui na cidade de Guarulhos, por exemplo, são milhares de urnas. Não tem como ter 1.000 pessoas lá dentro do gabinete do juiz. Então aquilo é reunido e feito um transporte lá pela prefeitura, e aí já viu, né? Transporte corre sério risco de haver problema com a votação. Porque o que é transportado lá para o juiz não é a urna, é transportado o disquete ou o pendrive, conforme eu já mostrei para vocês lá atrás. Lá o que, que vai acontecer? O juiz vai abrir o sistema de totalização dos votos, que vai transmitir os resultados lá para o TSE. No caso aqui, a confusão já começou no próprio dia 3, né? Mas tudo bem, esse aqui é para outro vídeo aqui mais para frente. Mas você precisa entender aqui que o juiz começou a totalizar os votos. Observe que isso aqui está tudo autenticado, porque eu não trabalho com coisas sem documentação, né? Tudo tem que ser documentado. 3 de outubro, o juiz está mandando o resultado da eleição lá para o TRE, TSE. E assim vai indo. 3 de outubro, tal, tal. Bom, mas, olha só. De repente, 4 de outubro. Espera aí. Se a eleição acabou no dia 3 de outubro, como que podia ser? Ah, ele ficou até mais tarde, né? Olha só. Ficaram até mais tarde lá porque não deu tempo. O juiz sofreu lá, coitado, né? Aí tal. No outro dia, começa a aparecer umas coisas muito da estranha, porque aqui os votos já foram totalizados a 1h47 da manhã, certo? No dia seguinte, no dia 4 de outubro, começa a gerar uns arquivos aqui. Bom, tá, algum tipo de conclusão lá, etc. Ah, mas espera aí, dia 19 de outubro, gerando coisa no sistema, né? Dia 19 de outubro, gerando coisa no sistema. Bom, o auditor vai ter que saber o que que é isso aqui, né? Porque já acabou a eleição. Não tem mais nada para gerar aí, né? 28 de outubro, 20, dia 2 de novembro, ainda estão mexendo no sistema, né? 4 de novembro. E vai indo. Ou seja, o que será que eles estão fazendo aqui, né? Aí vocês já vão descobrir daqui a pouco. Eu vou mostrar numa outra planilha como foi que, após dia 3 de outubro, eles geraram mais 100 disquetes, mais ou menos, 99 para ser mais exato, onde é como se estivesse criando uma urna para votação. Por que será que fizeram isso se já acabou a eleição? Bom, aí, nós ficamos o quê? Vimos lá o computador do juiz e fez aquele registro da movimentação das apurações, né? Então, essa planilha aqui, ela demonstra o quê? Vamos para a data de corte aqui. Dia 3 de outubro é o dia da eleição.
O que acontece antes da eleição? Tem o dia 2 que foi feito lacração de urnas. Dia 1, lacração de urnas. Então, nesses 3 dias aqui, você pode mexer na urna. Você pode gravar coisas lá. Gravar voto, lacrar a urna, ligar a máquina, desligar a máquina, assim por diante, né? Conforme eu já mostrei no começo, o que é um log, né? Ele registra cada movimento que é feito na urna. Então vamos fazer uma coisa aqui. Dia 3 de outubro foi o dia da eleição. Só para quem ainda não sabe, nessa eleição aqui de Guarulhos, o prefeito e os vereadores foram eleitos no primeiro turno. O prefeito foi eleito no primeiro turno. Então, depois do dia 3, não tem mais eleição. Acabou. Não tem mais eleição, não tem mais urna para gravar, porque não vai ter segundo turno. Entenderam? Então, só que dia 4, dia 27, dia 28, dia 29, dia 30, em horários tipo de noite, fora do expediente eleitoral, foram gravados toda essa movimentação nas urnas. Ué, se não tem mais eleição, para que que eu preciso gravar mais urnas, mais votos, etc e tal, né? Então aqui é a movimentação do que foi feito após a eleição. Então fica perguntando, bom, para que que fizeram isso? Não houve nada que justificasse movimentação nas urnas ou no computador do juiz após o dia 3 de outubro, a não ser aqui dia 4. Por quê? O juiz não conseguiu transmitir todos os registros até meia-noite, passou um pouquinho. Então, alguns registros, poucos aqui, ó, ficou para o dia 4. Só que no dia 27 já se passou quase um mês da eleição. Então, não tem mais nada que o juiz queira fazer aqui. Aí vocês vão vendo aí que houve muita movimentação nas urnas após, olha só, urna preparada para a eleição. Olha quantas urnas foram preparadas após a eleição, né? E aí vai por aí afora. Aqui vocês vão poder ver que até o dia da eleição, 79.558, né? Aquele número que nós já vimos, de justificativa. E assim por diante. Até o final do registro aqui, quando as urnas foram fechadas. Essa aqui é uma chave de urnas que foram catalogadas, uma a uma, de acordo com o log das eleições, né? Aquele registro de urna. E aí o que que acontece? Cada urna eletrônica tem um código, código da UE, código da urna. Esse código tem que corresponder a um daqueles cartões de memória, porque é de lá que saiu a urna. Lembra que eu mostrei no começo? Tinha um cartão de memória. Daquele cartão de memória, o juiz manda gravar um disquete ou um pendrive nos dias de hoje. É, mais ou menos é a mesma coisa. Pois bem, então, lá no computador do juiz só tem um buraquinho lá. Para cada computador, só tem um buraquinho naquele computador para colocar o disquete ou o pendrive nos dias de hoje. Mesmo se tivesse 2 lugares para colocar, não existiria isso que eu vou mostrar aqui, tá? No dia 30/9 tem lacração de urna, tal, geração de urna, faz uma cerimônia, chama fiscais, chama todo mundo lá, o juiz abre a sessão, e esse é o momento que vai gravar as urnas e depois lacrar as urnas. Então,
Quando gera uma urna, ela é gerada a partir de um cartão de memória que a gente chama de flashcard. É um cartão de memória. Cada urna eletrônica também tem o seu próprio número. E quando vai gerar, ele vai gerar um código para carregar essa urna, que é esse número gigantesco aqui. Pois bem, não tem como, no dia 30/9, né, às 13h20, redondinho, desta flashcard serem gravadas duas urnas ao mesmo tempo. Não tem como, às 13h25, desta flashcard, ou desta cartão de memória, gravar dois disquetes ao mesmo tempo. Não tem como acontecer isso. É impossível, porque fisicamente não cabem dois pendrives ou dois disquetes na mesma unidade de recepção de disquetes ou de pendrives do computador do juiz. Não tem como isso acontecer. Mas verifiquem que existem muitas urnas duplicadas. São 99 ao total, né? Isso aqui é a listagem das 1.382 urnas que existiram e foram gravadas na cidade de Guarulhos. Fora mais essas 99 que não faziam parte da eleição, que foram gravadas ao mesmo tempo, que é impossível, inclusive segundo a própria Justiça Eleitoral. Mas eu fiz uma apuração agora não mais com os disquetes, mas na movimentação dos logs das urnas. E vou conferir com o resultado oficial apresentado pela Justiça Eleitoral. Então, existiam lá 570.386 eleitores habilitados a votar nessa eleição. Foram computados 570.266 votos. 112 não foram computados. 6 foram perdidos, né? Aí aquelas justificativas lá que eu já mostrei para vocês, separado por cada zona eleitoral total. Aí o que a gente fez aqui foi pegar os votos de vereador e prefeito de cada zona eleitoral para ver se não está faltando voto lá, estava tudo certinho, né? Mas observem bem que a quantidade de votos está muito perto aqui de eleitor que está habilitado a votar, não é? Quase todo mundo foi votar, né? Então, o que é uma coisa meio que impossível, mas vamos lá, pode ser. Isso faz com que a gente venha investigar esse número aqui de justificativa. Quando eu separo essas justificativas por zona eleitoral, o que acontece? Eu vejo que a diferença entre os que justificaram, que votaram, etc. e tal, nessa zona aqui, deu 5.463 a mais. Nessa outra, 3.911 a mais. Nessa aqui, 716 a mais. Nessa, 4.905 a menos. Nessa, 10.791 a menos. Opa! Entrou, saiu, saiu. Então eu tirei voto de um lugar e joguei para o outro lugar. Entenderam isso? 15.696 saíram dessas zonas e foram parar nessas outras duas zonas. Saiu daqui, entrou aqui. Entrou aqui, saiu daqui. Não tem como ficar transferindo votação. Nem justificativa, nem registro, nada.
Aí vamos para o outro cálculo aqui. Eu quero saber quantos brancos e nulos houveram, né? Quantos votos de legenda, que não é voto nem por prefeito nem por vereador. O eleitor vota no partido, né? Ele vota a sigla do partido. A justificativa que está na legenda, que é uma coisa mais estranha do mundo, é ter justificativa de legenda, né? Mas tudo bem, vai lá. E vai fazendo esses cálculos todos para fazer uma diferença geral, né? Para ver se a conta que eu fiz aqui está certa. Então, está, né? Vamos vendo que apurou esse número aqui, olha, 10.341. Parece que está ficando meio confuso para você, mas não está. Acontece o quê? Eu quero descobrir onde exatamente começou o cálculo da fraude. Porque se eu usei essa justificativa aqui para anular votos, o eleitor foi votar, ele apertou o número lá do seu candidato, ele viu a fotinha do candidato, mas que foi registrado lá no disquete ou no pendrive é um outro movimento, nada a ver com o que o eleitor votou. No caso aqui, justificativa. O que está acontecendo então? Se eu votei no Zé, ou no Manuel, ou no Pedro, no João, e o voto foi parar numa outra coisa, que é uma justificativa, o que aconteceu? Eu anulei o voto daquele eleitor. No caso aqui foram anulados quase 80 mil votos, né? Quando eu pego esses números, eu já mostrei aqui, há uma transferência de um lugar para o outro. Mas eu quero saber onde começou a confusão. Olha aqui, ó. Certo? Tá aqui, tá aqui. Justificaram, justificativa. Então, a confusão está na onde? Na zona eleitoral 279. É dali que parte as transferências. Podem ver que ela tem o menor valor de diferença. Porque ela tira de um lugar e joga para o outro. Isso significa que, além de ter anulado o voto do eleitor, esse voto foi transferido para outra pessoa. Faltavam, né, os 79.558 mais os dois que falhou, né? O programa falhou porque deu defeito na hora de registrar a justificativa. Tem esses dois casos aqui. E também tem aqueles um número assim muito conhecido de todo mundo, né? 171, né? Esses registros aqui também é um voto computado que na verdade não está computado, né? E esse 196, que eu chamei de voto não computado, é o seguinte: esses candidatos aqui, a candidatura deles não foi aprovada, foi indeferida. Ele foi candidato, ele recebeu votação, mas os votos dele não vão ser computados na eleição. Então o fraudador aproveitou. Opa, tem 196 sobrando aqui. Tem alguém precisando lá para se eleger, vou levar para lá. Aí ele transferiu para lá. Então, o 171 mais o 196 mais os dois mais o 79.558 dá 79.927. 79.927 é o número justamente que está publicado pela Justiça Eleitoral como pessoas que não foram votar. Só que essas pessoas foram votar. E o voto delas apareceu como?
Justificativa. Mentira, não é. Justificativa é voto nulo. Onde estão esses votos nulos? Esses aqui são os votos brancos e nulos e o total, não é? 50.423. Onde estão então? Porque esses aqui realmente o eleitor anulou. Se ele foi escondido, está faltando nos candidatos. Então aqui é um simples demonstrativo para mostrar que houve uma duplicidade, né? Ó, uma hora grava como faltoso, outra hora como justificado. Na mesma data, no mesmo horário. Percebe que essas datas são dentro da eleição ainda, né? Então não pode existir um faltoso e um justificado. Um faltoso e um justificado. Alguma coisa está errada, né? Ou seja, está misturando abstenção com justificativa. Aqui é a relação de cada sessão eleitoral com a quantidade das datas e horas, né? Quantas justificativas ocorreram. O eleitor apertou o número do candidato dele, apareceu a foto do candidato dele, mas quando ele apertou confirma, ao invés de ir para o candidato dele, foi para esse código aqui. Ocorreu justificativa do eleitor. Aí anulou o voto do eleitor. Se vocês vão ver, cada zona, cada seção, né? Tem uma quantidade grande. Ó, esse aqui, por exemplo. Ó. 136 justificativa na mesma urna. Não existe. 141, 128, 175, 254 justificativa numa urna só. Tem mais justificativa do que eleitor lá. 267, 240. E assim por diante. Nós ficaremos até amanhã contando aqui, porque são 79.927 anulações de voto do eleitor por meio de justificativas. Eu fui até o TSE, lá em Brasília, né? E disse para eles o seguinte: eu quero um documento, que eu vou mostrar depois no final aqui para vocês. Eu quero um documento me dizendo quais foram os códigos que vocês usaram na eleição de Guarulhos. Fiz isso por escrito e eles me responderam por escrito. Mas até então eles não estão sabendo disso aqui não, dessa aí outro lado aqui. Eu quero saber deles quais foram usados em Guarulhos. Eles responderam. Então, quem está à esquerda aqui é a descrição e o código de acordo com o que a resposta da Justiça Eleitoral, do TSE. Ela me disse, quando o código for 0, quando o código for 1, urna ligada. Aí aqui em Guarulhos deveria ser também, né? Esse lado aqui é o que foi usado em Guarulhos. Chave ligada, chave ligada, chave desligada, chave desligada. Código 3, código 3. Até aqui tá tudo bonitinho, né? Só que aqui vem, ó, código 10, identificação da sessão. Em Guarulhos já usou para outra coisa. Início de aplicação, primeiro turno. O código 75 fornecido pelo TSE significa que é gravação de justificado. Guarulhos está em branco. Esse código 103 teria que ser urna reserva preparada para eleição. Porém, em Guarulhos foi usado para duas coisas. Tanto para
iniciar os programas, como também usados para preparar a eleição. 1.511 movimentos. Ou seja, aqui nós descobrimos uma coisa importante. Se ele gravou mais 99 urnas, conforme eu expliquei antes, gravou 99 urnas após a eleição, que urnas seriam essas? Para quê? Então, nós verificamos que a tabela do TSE, vocês estão vendo, ó, ela não corresponde à tabela que foi usada em Guarulhos. É diferente. A tabela de Guarulhos, de códigos, foi adulterada. Várias coisas aqui não tem. Tudo bem, algumas coisas poderiam não precisar e não registraram. Mas usar uma coisa para outra coisa, aí a coisa complica, né? Agora nós vamos olhar aqui a votação oficial divulgada pela Justiça Eleitoral. Veja bem, 650 mil o número de eleitores em Guarulhos, nessa eleição aí, 2004. Compareceram, de acordo com o TSE, 570.266 eleitores, 79.927 não foram votar. Esse pessoal que não apareceu por lá no dia da eleição, eles não foram lá. Estavam em outra cidade, estavam impedidos de votar. Algum problema aconteceu com eles, né? Não foram votar. Não apareceram. Logo, os votos válidos, né, dos 570 mil que compareceram, tirando tirando os brancos e nulos, né? Ficou os 519 mil aí. Aí a continha que é feita é essa. Votos válidos, brancos nulos, dá os 570.266, que são as pessoas que foram votar. O resto, 79.927, não foram votar. Se elas não foram votar, que raios são aquelas 79.927 justificativas lá registradas no log das urnas? Então aí nós temos um total oficial de vereador também, são esses aqui, que no caso para nosso cálculo aqui não são tão importantes, a não ser por causa desse número, que são aqueles votos que não foram computados, né? Embora eles sejam válidos, porque o eleitor foi lá e votou naqueles candidatos, acreditando que eles teriam o registro, mas eles perderam o registro, então esses votos aqui acabaram sendo anulados também. Mas para que a conta feche, tem que ter 130.350 entre abstenções e brancos e nulos. Porém, 79.927 pessoas apareceram lá e votaram. Então aí vou ter que pôr mais 79 mil aqui. Aí vai ficar mais votação do que número de eleitores, o que é impossível, né? O resultado oficial deu que o eleito com 278.555 votos teve quanto? 53,6% de votos válidos. Dos votos válidos.
Observe que a quantidade de eleitores habilitados a votar era 630.193, 650.193. E 130.350 eleitores ou se abstiveram de votar, que é os 79.927, ou votaram branco, ou votaram nulo. Certo? Portanto, foram 20% dos eleitores aptos que tiveram votos que não valeram coisa alguma. Tanto aqueles que não foram votar, como aqueles que votaram branco ou nulo. Muito bem. Aí o prefeito foi eleito no primeiro turno, porque, olha, ele teve 53%, é mais que 50%, ele ganhou. A soma de todos os demais candidatos, 46,4%. Então, agora eu pego a mesma votação, olha, 278.555, 241.288, coloquei aqui, e eu coloco que esses eleitores aqui, que votaram, eles votaram, mas o voto deles está como justificativa. Eles votaram. O voto deles está como justificativa. Então é voto, não é justificativa. Porque esses eleitores não foram lá para justificar, foram para votar. É voto. Abstenção é o eleitor que não pode comparecer no dia da eleição, então ele não aparece. Ou, se ele for justificar no dia da eleição, ele vai em outra cidade, porque está viajando, ele justifica pelo correio, por outros meios, ou até nem justifica no dia, ele espera para justificar depois, que tem prazo, né, para justificar. Ou ele também esquece de justificar e daqui a pouco paga a multa porque o título dele foi bloqueado. Enfim, acontece uma série de circunstâncias com as abstenções. Portanto, não tem como todas aquelas abstenções irem lá na cidade que ele vota, na urna que ele vota, na sessão que ele vota, para justificar. Mesmo porque nós verificamos ali nas listagens que existe justificativa espalhadas pela eleição todinha. Para todas as urnas do pleito existe justificativa de voto. Sendo que pelo regulamento da época, eu acredito que até hoje ainda é assim, para um eleitor de outra cidade justificar na cidade de Guarulhos, ele tem uma urna separada. Não pode misturar com a urna das pessoas que estão votando. Não existe isso aí. Como eu não sei qual dos candidatos cujos votos foram anulados, porque foi anulado um pouquinho de cada um para não ficar muito na vista, então eu tenho que jogar o total aqui das justificativas para fazer o cálculo, né? Então, o novo total, sem retirar as justificativas de 79.927, é 321.215 eleitores ou votos. Se você pegar o novo total geral, vai dar os 519 de novo, ó. Só que aqui eu estou colocando os 79.927. Estou voltando os votos que foram perdidos. Ia ter segundo turno. Por quê? 46,4 para o eleito não seria suficiente. Porque os demais candidatos estavam com 53,6. Isso deu o quê? Uma inversão. Olha só. 53,6, 46,4. 46,4, 53,6. Aqui acabou a eleição, por quê? Esse sujeito aqui foi eleito no primeiro turno. Porém, se não tivesse
essas justificativas não existissem, isso aqui seriam votos, eles teriam a maioria, obrigando a ter um terceiro turno. E os brancos, nulos e abstenções seriam aquele que a Justiça Eleitoral está divulgando. 50.423. Mas na verdade não é 50.423, porque tem mais 79.927, que conforme vocês podem observar aqui, eles foram anulados. Ó, de 321 caiu para 241. Finalmente nós chegamos no ponto de resumir tudo que foi falado. Isso tudo está assim no resumo bem simplificado, né? Nesse relatório geral da auditoria, que é uma espécie de laudo, né? Técnico, contábil e de auditoria das eleições do dia 3 de outubro de 2004 no município de Guarulhos. Qualquer pessoa que quiser pode obter uma cópia, porque isso aqui é público, né? É só escrever ou mandar aí no link da descrição, mandar o pedido que você receberá uma cópia do resumo, com alguns exemplos lá do que aconteceu, explicação, né? Tem gráficos aqui para mostrar as coisas que aconteceram, qual o cartão de memória que serviu para criar as 99 urnas. Uma coisa que todo mundo precisa saber. Bom, e aí, auditor, você fez o que com esse negócio todo aí, com essa parafernália toda? Fiz alguma coisa. Eu abri duas, na verdade, três ações. Duas na Justiça Eleitoral, uma através do partido, uma por mim mesmo, no meu nome, e também fiz uma no meu nome, uma ação popular que eu entrei na Justiça Federal. O Ministério Público do Estado de São Paulo determinou uma investigação da Polícia Federal. Todos os processos subiram até a Suprema Corte, os quais tomaram conhecimento de tudo isso, nunca contestaram, nunca quiseram verificar, nunca mandaram investigar, nunca aconteceu nada. Anos depois, eles vêm com a resposta o seguinte: olha, essa eleição já passou, esse prefeito aí que foi eleito já terminou o mandato, tudo isso que você apresentou aqui não vale mais nada, não serve mais para nada, e indefere tudo. Não julga o mérito, não contesta nada. Pensem bem. Muito obrigado, espero que tenham entendido. Dúvidas que tiverem, podem enviar, como eu já disse, e obter mais informações e documentos e tal. Tudo isso aqui é público, não há nenhum segredo, ok? Um grande abraço a todos, até a próxima.